Bom, gente, hoje eu queria falar sobre o ser cristão. E eu quero começar com algumas perguntas para você, eu quero que você medite nisso e pense que tipo de cristão nós queremos ser. Esse é o título de hoje. Então eu quero começar assim. Primeiro, você é cristão? Você se considera um cristão? De alguns tempos para cá, isso pode ter mudado, né, de figura, de parâmetro, talvez. Há quanto tempo, se você é cristão, há quanto tempo você é cristão? E o que isso significa na sua vida, o ser cristão? O que isso significa? Outra, o que te faz pensar que você é um cristão? Será que é só porque você vem na igreja? Será que é porque você ora todo dia antes de comer e antes de dormir? Né? O que te faz pensar que você é um cristão? Outra pergunta, as pessoas que convivem com você, sabem que você é cristão, que você é cristã? Sabem? Se elas sabem, como elas sabem? Por que elas sabem? Que você é chato? Ou porque, né? Como elas sabem que você é cristão? Tem uma pergunta que é muito interessante de um pastor americano, que é o David Fuller, que ele fazia essa pergunta assim, ó: se você fosse preso por ser cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? De novo, se você fosse preso por ser cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? E aí vamos passar para um próximo ponto, para um próximo nível aqui. E com relação à igreja, como é esse ser cristão dentro da igreja para você? Qual é o seu papel dentro do corpo de Cristo? E eu não estou falando necessariamente nessa igreja, mas vamos pensar nessa igreja também. Qual é o seu papel aqui dentro? Você exerce alguma função aqui dentro? Se sim, né? O que você faz? Que função você tem aqui? Como parte do corpo de Cristo, como cristão daqui da Igreja Batista Curitibana. Quem que deve estipular e dizer, olha, você tem que fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer aquilo outro? Quem? E para pensar um pouquinho mais, como você deseja estar daqui 10, 15, 20 anos como cristão da Igreja Batista Curitibana, ou onde você estiver. Hoje eu queria que a gente gastasse um tempinho falando sobre isso. É um assunto tão básico, tão simples, tão assim, é a base, né, do Evangelho, mas assim, sobre a vida cristã, sobre a essência da vida cristã, sobre a nossa identidade como cristãos e sobre o nosso papel dentro da comunidade cristã. Então, para isso, eu vou usar um texto que é muito conhecido, você pode abrir ou acessar sua Bíblia em Romanos 12, de 1 a 8. É um texto muito conhecido, acho que a maioria daqui já sabe de cor, né? Romanos 12, de 1 a 8. E a gente vai meditar sobre esse texto hoje. Romanos 12, de 1 a 8. Ele diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu.
Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, através desse texto, que o Senhor nos lembre qual é o nosso papel como cristãos, o que nos torna cristãos, qual é essa essência e qual é a nossa identidade. É isso que nós te pedimos, que o Senhor cuide da gente, nos dê graça e sabedoria e entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Para quem não sabe, os primeiros 11 capítulos da carta de Paulo aos Romanos, Paulo expõe de maneira muito clara, assim, muito surpreendente, o Evangelho. Tanto que aqui, você viu que no primeiro versículo que a gente leu, ele começa com um portanto. Portanto, quer dizer, ele está ligando algo que foi falado antes com o que ele vai falar agora. Portanto, significa, portanto, se você entendeu o que é o Evangelho, se você entendeu o que significa o Evangelho, agora vocês têm que fazer isso. E o que é o Evangelho? A boa notícia. Qual é essa boa notícia? Foi uma pergunta. Jesus Cristo. A boa notícia de Jesus Cristo. A boa notícia de que Jesus Cristo, o próprio Deus, encarnou, desceu à terra, morreu por nós. Ele viveu uma vida perfeita, sem pecados, uma vida que nós deveríamos viver, e morreu a morte que nós deveríamos ter morrido, para que nós pudéssemos ter um relacionamento restaurado com Deus. Em outras palavras, o Evangelho, ele diz assim: você é ruim. Você é tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que o próprio Deus teve que descer para morrer por você. Olha que boa notícia. Essa é a parte má da boa notícia. Você é ruim. O Evangelho diz que nós somos pecadores, que merecíamos a morte. Mas, ao mesmo tempo, o Evangelho diz que nós somos mais amados por Deus do que nós poderíamos imaginar. Nós somos tão amados, nós somos ruins mesmo. Sabe? Nós somos bem ruins, sabe? Xerox do rascunho do mapa do inferno. Nós somos ruins. Mas, ao mesmo tempo, nós somos muito amados. Nós somos mais amados por Deus do que nós poderíamos imaginar. Tanto que Ele enviou Jesus para morrer por nós. Sempre que eu quero explicar para as crianças o que é o Evangelho, eu explico para eles uma frase: Jesus morreu por mim. E Jesus morreu por mim pode ter dois sentidos para a gente. Jesus morreu por mim. Puxa, eu sou ruim mesmo, ele teve que morrer por mim. Mas Jesus morreu por mim também pode... Olha, Jesus me ama. Ele morreu por mim. Esse é o Evangelho. E hoje eu quero analisar 3 aspectos. Primeiro, a essência da vida cristã. Segundo, a identidade do cristão. E terceiro, a vida cristã em comunidade. O primeiro vai ser um pouquinho mais longo, eu acho que vai dar um pouco mais de trabalho, mas a essência da vida cristã. Quando a gente vê o início desse texto, Paulo, ele diz: portanto, peço que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E aí eu quero começar com uma pergunta. Qual você acha que é o caminho normal de uma pessoa que se converte a Cristo? Alguém pode dizer assim: o caminho normal de uma pessoa que se converte a Cristo, ela começa vindo a uma igreja, né, sendo convidada.
ela vem a uma igreja, ela ouve a palavra de Deus. Que mais? Ela crê na palavra de Deus. Que mais? Ela aceita Jesus, não tem esse termo, né? Ela aceita Jesus, recebe o Espírito Santo. Depois, lembra o que vai ter no Deus ali? Ela é batizada e testemunha. Às vezes a gente para no batizado, né? A gente parece que o batismo é um certificado de conclusão de curso, né? O batismo é a reta final do cristianismo. Parece que o batismo é o troféu. É o troféu para quem, olha, não, eu fui lá, ouvi, criei em Jesus, aceitei Jesus, fui batizado. Mas o batismo não é um certificado de conclusão de curso. O batismo é o alicerce, é o início da vida cristã. Se não fosse, eu sempre digo isso, o batismo poderia durar uns 10 minutos, aí você já mandava a pessoa para a glória, né? Batizou, já vai direto. Mas não, é só o início da vida cristã. E aí Paulo, ele inicia essa segunda parte da carta aos Coríntios, começando dizendo que o evangelho deve ter implicações práticas para a nossa vida diária. O que Paulo está dizendo é assim, ó, se você entendeu o que é o evangelho, se você entendeu o que significa o evangelho, lembra lá que eu disse em Romanos 3, né? Paulo devia pensar assim, não há um justo sequer, você é ruim. Mas por outro lado, né? Você é mais amado por Deus porque Ele veio e morreu por você. Agora, se você entendeu tudo isso, se você compreendeu o Evangelho, você deve se oferecer como um sacrifício vivo. E que história é essa de sacrifício vivo, gente? Sacrifício é morte. Por que sacrifício vivo? Será que Paulo estava querendo dizer que para gente se tornar cristão, a gente deve sacrificar as nossas vidas no sentido de que, olha, eu vou contribuir com Deus para a minha salvação? Não, não é esse o sentido. O sacrifício de Jesus foi suficiente e definitivo. O sacrifício de Jesus já basta para perdão de pecados e para nos reconectar com o Pai. Quando o animal morria, na época do Antigo Testamento ali, né, quando o animal morria, eu imagino que o cordeirinho, a pombinha, né, esses animais que eram sacrificados, eles não deviam ir assim, ah, que bom, vou ser sacrificado, e vai saltitante até, né, o altar. Não, eles deviam se remexer todo, querendo sair do altar, querendo pular fora daquilo, né? E aí eles tinham que amarrar o animal e matar o animal, e ali o sacrifício acabava. Agora o que Paulo está dizendo, olha, o sacrifício de vocês não deve acabar. Deve ser um sacrifício vivo. Um sacrifício vivo significa todos os dias, a cada hora, a cada momento, a cada minuto, a gente se oferecer continuamente, conscientemente e voluntariamente a Deus. Isso é um sacrifício vivo. Significa nós, por vontade própria, subirmos ao altar e oferecermos as nossas vidas. Significa a gente oferecer não só uma área, um determinado segmento, uma área da nossa vida. Então, a partir de hoje, a minha vida espiritual eu vou dedicar a Cristo. Não. Sacrifício vivo significa você oferecer todas as áreas da sua vida. A vida pública e a vida privada. A vida individual e a vida social. O interior e o exterior. Tudo. Tudo. Significa que algo tem que morrer dentro de nós.
Sacrifício vivo significa que para viver a vida cristã, a gente deve fazer morrer aquela ideia de que a gente tem o direito de viver do jeito que a gente quer. Já ouviu isso? Hoje em dia está em moda isso, né? Eu tenho direito de fazer o que eu quero. Eu tenho direito de viver do jeito que eu quero. Eu tenho direito de ser quem eu quiser. Quem disse isso? Não. Significa também a gente fazer morrer aquela ideia de que a gente é dono do nosso nariz. Não. A partir do momento que a gente entende o Evangelho e se oferece a Cristo, a gente não é mais dono do nosso nariz. Deus é dono do nosso nariz. E também tem que fazer morrer a ideia de que eu sei o que é melhor para mim, porque a gente não sabe. É Deus que sabe. Veja que isso é tudo o que o mundo diz, né? A gente escuta muito das pessoas que a gente tem o direito de viver como a gente quer, que a gente é dono do nosso próprio nariz e que a gente sabe sempre o que é melhor para a gente. A verdade é relativa. A verdade não é, bem, isso pode ser verdade para você, mas para mim não é. Isso é o que se diz hoje. Mas não. Quando a gente se oferece a Cristo como um sacrifício vivo, eu passo a ser servo. Para viver a vida cristã, a gente deve entregar tudo a Deus. A nossa atitude deve ser: Deus, você sabe o que é melhor para mim. Deus, você sabe como ninguém o que é melhor para mim. Eu abro mão da minha vida. A minha vida não é minha mais, a minha vida é sua. Nem eu sou meu. Eu sou seu. Faça com ela o que você quiser. Lembra quando Jesus encontrou Nicodemos, um religioso respeitado, né? Conhecedor profundo da lei. E aí o que Jesus disse para ele? Cara, você tem que nascer de novo. Imagina o cara que estudou a vida inteira, né? Lá fiel, cara certinho, profundo conhecedor da lei, mestre. E aí Jesus chega para ele e fala: você tem que nascer de novo, cara. Tem que nascer de novo. Porque você não está vivendo para mim, você está vivendo para você. Você está vivendo para a sua religiosidade. Em outro momento, Jesus diz assim: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. É isso que é ser cristão, gente. Agora me diga, sinceramente, de novo, você é cristão? Você abandonou os seus desejos e as suas vontades? Você abandonou tudo aquilo que você achava que você sabia sobre a sua vida? Você tem se entregado todos os dias a Deus? Você tem oferecido todas as áreas da sua vida a Deus ou só uma parte delas? Você é realmente um sacrifício vivo? Sabe, gente, que existe uma ideia muito doida hoje em dia, que a vida cristã se resume assim a um número de atitudes que a gente tem, que aí por isso a gente é cristão, né? Então a ideia que se tem hoje é o seguinte: ser cristão se resume a frequentar alguns cultos, né? Então eu vou na igreja, vou às vezes na reunião de oração, eu leio alguns capítulos da Bíblia por dia, né? Leio, como eu disse, antes de comer e antes de dormir, ou quando aparece algum problema grave na minha vida, oro, quer dizer, antes de comer, antes de dormir, ou quando aparece alguma coisa grave na minha vida, e de vez em quando eu dou uma caixinha para Deus, né? Uma gorjeta. Ó Deus, obrigado. Ó. Para essas pessoas, a vida cristã não é nada mais do que um tradicionalismo vazio. É rotina, virou religião. A roupa vem sozinha para a igreja, a pessoa não precisa vir, a roupa vem.
A pessoa vem só porque tem bons amigos aqui. Não é errado ter bons amigos aqui, tá? Me entenda. Mas a pessoa só vem por isso. É um clube, né? Então, assim, não é algo que a pessoa leva a sério. Então, essa ideia desse cristianismo vazio, dessa tradição pura e simples, é algo que a pessoa não leva a sério. Então, o que acontece? A pessoa, às vezes, passa 10, 15, 20, 30 anos na igreja e não aprendeu nada. Não cresceu nada. Não se aprofundou em nada na Bíblia, no Evangelho. Porque pensa, gente, se Deus é tão importante assim, se Jesus é tão importante assim, cara, eu quero comer essa Bíblia para entender o que esse Deus está falando. Elas imaginam, essas pessoas, que quem deve se dedicar mesmo na igreja e trabalhar, quem? É o pastor. Afinal, ele é pago para isso, não é? Mas essa é uma ideia totalmente errada. As pessoas, no final, elas só usam Deus para conseguir o que elas querem. Então, Deus é o gênio da lâmpada, é o Aladim. Então, o gênio da lâmpada, quando eu tiver algum problema, eu vou lá e esfrego a lâmpada. Deus, agora eu estou precisando disso. Deus, agora eu estou precisando daquilo. Deus, agora... E aí Deus se torna servo, porque eu só busco a Deus, eu só peço... Deus é o meu garoto de recados, porque Deus é aquele que... Deus, faz isso por mim, por favor. Que isso eu não consigo fazer. Sabe? Tipo o motoboy ou gente que trabalha assim, você pode entregar isso para mim, porque eu não consigo, eu estou sem tempo, sabe? Então, Deus, você faz isso para mim, que hoje eu não consigo fazer. Como Deus é para você? Como você se relaciona com Deus? Só que você não age, às vezes, da mesma maneira quando se trata de trabalho, né? Então, o trabalho você leva a sério. O trabalho é importante. No trabalho você não falta. No trabalho você não chega atrasado. O trabalho é muito importante. Ou então, você não falta também no jogo de futebol daquele teu time do coração. Porque às vezes está bom, às vezes está ruim, né? Às vezes o culto atrasa um pouquinho, demora. Poxa, passou do horário hoje, né? O Dirceu está falando demais. A minha esposa fala isso, às vezes, Dirceu, cuidado, você fala muito, né? Então, assim, não, mas sempre tem justificativa. Agora, quando você vai no jogo do teu time e vai para prorrogação e pênalti, você não sai. Certo? Você quer assistir até o final, quero ver quem ganhou esse negócio. Olha só, né? Como é o cristianismo para você? Será que o cristianismo é tudo isso para você? Vou dar um exemplo. Imagina quem tem filhos aí, se teu filho chega para você, tua filha, chega para você com 18 anos, final, 17, 18 anos, no final do curso, do terceirão, chega, pai, mãe, eu quero ser pastor. Eu quero entrar num seminário, quero estudar a Bíblia e quero ser pastor, eu quero viver disso. Vai falar, meu filho, veja bem, deixa eu te falar um negócio. Né? Você viu a cor do cabelo do nosso pastor? Então, eu acho que não é muito legal. Né? Você sabe que hoje nos seminários tradicionais do Brasil, tem cada vez menos estudantes com o objetivo de pastorear igrejas? Cada vez menos. Outro dia eu conversando com o pessoal daqui da Fidelis, da Seminário Menonita, falaram, olha, aí eu perguntei, nas turmas que vocês têm lá, quantos realmente estão querendo, têm o desejo de se tornar pastores, né? Quando se formar. Acho que tinha um. Um só.
O resto estava tudo fazendo só para entender mais aquele negócio, né? Jovens, tem cada vez menos jovens. Será que isso é sério mesmo para a gente, né? Será que a gente tem levado o cristianismo a sério? Muitas vezes a gente faz diferença também de fé e prática, sabe? A gente faz diferença da fé e da prática. Não, mas eu creio em Deus. Mas não vem na igreja, não lê a Bíblia, não ora, não faz nada, né? Mas eu creio em Deus no fundo do meu coração. Você sabe que no contexto da Bíblia, no contexto bíblico, não existe essa diferença de fé e prática. Para o contexto cristão, bíblico, sabe no que você acredita? Naquilo que você gasta tempo. Naquilo que você investe teu tempo e tua vida. Naquilo que você investe teus recursos. Resumindo assim, sabe quanto você acredita em missões? Quanto você contribuiu para missões? É isso que você acredita em missões. Quando uma pessoa foi realmente atingida pelo Evangelho, ela passa a dar prioridade a Deus e às coisas de Deus. Ela se compromete, ela é dedicada, ela estuda. Não estou dizendo que ela é perfeita. Nós erramos, nós somos pecadores. Mas ela se compromete, ela estuda, porque isso é o que realmente importa. O seu trabalho, gente, é muito importante. Você tem que realizar o seu trabalho durante a semana como se você estivesse fazendo para Deus, como a Bíblia ensina. Mas isso aqui também é importante. A igreja aqui também é muito importante. Aqui tem que ser tudo perfeito. Se você vai dar uma aula para as crianças, estude, se dedique. Se você vai dar um estudo, se dedique. Se você vai para uma reunião durante a semana, não chegue atrasado. Chegue na hora. Sabe esse negócio assim, às vezes a gente faz essas diferenças, né? Não, mas para a igreja. Não, pode fazer de qualquer jeito. Se você vai tocar aqui, estude. Se aprofunde, se dedique. Isso é oferecer a vida como um sacrifício vivo. Agora atenção, não confunda viver a vida cristã com amor e gratidão com viver a vida cristã por medo e obrigação. A gente não faz as coisas para que Deus nos aceite, a gente faz as coisas porque Deus já nos aceitou. Eu não faço as coisas para que Deus olhe para mim, ó, tá vendo, Dirceu, ó, esse cara aí, não, agora sim, ó, agora eu vou, né, dar um up na vida dele. Não, não é por isso não, a gente faz as coisas por amor e gratidão, a gente faz as coisas porque Deus morreu por mim. Desculpa, porque Deus morreu por mim. É por isso que eu faço as coisas. Muita gente não vive para Deus, não se oferece como um sacrifício vivo a Deus e acha que, olha, não, eu não quero fazer isso porque eu não quero ser escravo de ninguém. Eu não quero ser servo de ninguém. Mas você está se enganando, porque se você não é servo de Deus, você já é servo de outra coisa ou de outra pessoa. Se você não vive para Deus, você já está vivendo para outra pessoa ou para outras coisas. Você pode estar vivendo para o teu trabalho, você pode estar vivendo para a sua família, para os seus filhos, para o seu cônjuge. Você pode estar vivendo para ter sucesso, para o seu plano de carreira. Você pode estar vivendo para ter mais dinheiro. Você pode estar vivendo para tudo isso. E isso, hoje, é o seu Deus. Quem é o seu Deus hoje? Quem é o seu Deus? Eu acho interessante que Paulo, nesse final de frase, diz: esse é o culto racional de vocês. Literalmente assim, essa é a coisa mais lógica que você pode fazer. Se você entender o Evangelho, a coisa mais lógica que você pode fazer, racionalmente falando, é você se oferecer a Deus. E aí, continuando, ele chega e fala que a nossa vida cristã, ela transforma todas as áreas da nossa vida. Significa que o Evangelho, ele tem implicações para todas as áreas da nossa vida.
A pergunta que a gente tem que se fazer hoje é a seguinte: você vive para os seus desejos e para os seus prazeres? Ou você vive realmente como alguém que foi transformado pelo Evangelho? Vou mudar aqui. Você considera as implicações do Evangelho, por exemplo, na maneira como você faz negócios durante a semana? Você considera as implicações do Evangelho na sua vida financeira? Você considera as implicações do Evangelho na maneira como você trata os seus filhos, os seus pais? Você considera as implicações do Evangelho na maneira como você trata os pobres e os necessitados? Você considera as implicações do Evangelho na maneira como você cuida da sua saúde física e da sua saúde espiritual? Tudo isso o Evangelho transforma. Ontem a gente estava conversando no encontro de casais, na reunião lá em casa, que como o Evangelho deve transformar o nosso casamento. O Evangelho é o exemplo para os casados. Maridos, amem como Cristo amou a igreja. Mulheres, se submetam como Cristo se submeteu ao Pai. O Evangelho é o exemplo, é o padrão. Se você quer saber como o casamento deve funcionar, você tem que olhar para Cristo. Você tem que olhar para o exemplo de Cristo. Hoje em dia as pessoas se casam para ser felizes. Não tenho nada contra ser feliz, gente. Eu quero ser feliz, não é essa a questão. Mas você percebe que quando eu caso para ser feliz, eu caso pensando só em mim. Eu só estou olhando o meu umbigo. Eu quero ser feliz. Enquanto esse vetor não virar e eu começar a pensar no outro, primeiro, o meu casamento não vai para frente. E vai para frente, entenda, vai para frente para se tornar um casamento segundo o que a Bíblia ensina. Eu não caso para ser feliz, eu caso para fazer feliz. Eu não penso primeiro em mim, eu penso primeiro nela. Vocês entendem as implicações do Evangelho? E aí o Evangelho, ele transforma também a nossa identidade como pessoas. Como assim, Dirceu? Transforma a nossa identidade. Ele impede que a gente se coloque numa posição mais alta ou mais baixa. Lembra ali no texto que diz que vocês tenham um conceito equilibrado sobre vocês. Tem uma ilustração de um livro de um pastor português, Tiago Cavaco, que ele chega e fala assim: imagine que você roube do museu. Eu lembrei disso ontem, antes de ontem, porque passou a abertura das Olimpíadas, e foi meio frustrante, pelo menos no meu gosto. E aí, numa hora, apareceram os Minions na abertura das Olimpíadas. Vocês viram, não? Gente, eu levantei do sofá e falei, não é possível. Os Minions. Aí apareceu o quadro da Mona Lisa. E os Minions tinham roubado o quadro da Mona Lisa, né? Na abertura das Olimpíadas. Por quê? Não entendi também. Mas aí eu lembrei dessa ilustração que o Tiago Cavaco fala assim: imagine que você roube o quadro da Mona Lisa. Imagine um quadro valiosíssimo. Mas imagine que ninguém conhece esse quadro e você vai lá na sua casa e coloca ali na parede de fundo da sua sala. E para todos os visitantes que chegam na sua casa, imagine que as pessoas não conhecem a Mona Lisa, é meio difícil, né? Mas assim, imagine para que todas as pessoas que vão visitar você fale assim: fui eu que pintei. Tá vendo? Gostou? Fui eu que pintei a Mona Lisa. Quando a gente se orgulha de alguma habilidade ou de algum dom nosso, é exatamente isso que a gente está fazendo. Porque a Bíblia diz que nada é nosso, tudo vem de Deus. Todas as habilidades que nós temos, elas vêm de Deus. São presentes de Deus. 1 Coríntios 4:7 diz: pois que direito vocês têm de julgar desse modo? O que vocês têm que Deus não tenha lhes dado? E se tudo que nós temos vem de Deus, por que vocês se orgulham como se não fosse uma dádiva?
É exatamente isso, porque você é orgulhoso. Se tudo que você tem é de Deus, não é seu. Todas as suas habilidades, tudo que você tem é de Deus. Então, o Evangelho impede que a gente tenha uma visão muito arrogante. Por outro lado, ele também impede que a gente tenha uma visão muito baixa de nós mesmos. Porque a gente pode, quando a gente é cristão e a gente entende o Evangelho, a gente pode pensar assim, olha, eu sei que tudo que eu tenho é um presente de Deus, e se eu não tenho alguma coisa é porque Ele não quis me dar. Mas se Ele deu para o meu irmão, eu posso pedir a ajuda dele. Então eu posso ter toda a liberdade de chegar para alguém e falar assim, meu irmão, olha, isso eu não sei, você me ajuda? Eu vim aqui porque eu sei que Cristo pode me abençoar através do dom que Ele te deu e que Ele não me deu. Sem o Evangelho, as pessoas baseiam a sua autoimagem em seus méritos e os seus esforços. Então, assim, a pessoa é reconhecida pelo valor que ela tem na conta bancária, ou pelo tipo de carro que ela tem na garagem, ou pelo bairro onde ela mora. A pessoa é reconhecida pelo tipo de casamento, né? Pela saúde, pela beleza física, por tudo. Só que essas coisas passam, gente. E no final, o que sobra? Quando a gente entende o Evangelho, a gente sabe que a gente tem valor não pelo que nós temos ou por quem nós somos. A gente tem valor pelo que Jesus fez por nós e pelo quanto que Deus nos ama. É isso. E aí, finalizando, quando a gente entende o que é o Evangelho, quando a gente entende que a nossa vida deve ser um sacrifício vivo, a gente se torna servo. Eu acredito que a maioria das igrejas que passam por dificuldades e problemas, elas têm um modelo diferente na cabeça. Muitas igrejas agem e trabalham como se a igreja fosse um ônibus. Então o pastor é o motorista, né? O tesoureiro é o cobrador e a gente é passageiro. A gente só aproveita a viagem, né? Outras igrejas, elas funcionam como se fossem empresas. Então é um negócio. Então o pastor é o dono da empresa, então ele decide, ele tem a palavra final, ele manda em tudo e tal, e a gente está ali só para, né? Funcionários, curtir, sei lá, né? CLT ou PJ, não sei o quê. Mas então a gente está ali. Não. E tem gente que pensa na igreja como um teatro. Não, então é para puro entretenimento. Eu chego aqui só para assistir, olha que legal, hoje foi bom, hein? Hoje foi legal. Não, hoje foi mais ou menos. Então assim, a gente vem aqui para assistir. Mas não é isso. Paulo, ele fala que a igreja é como um corpo e todos os membros, cada um tem a sua função. E nós somos todos ligados. Quer dizer que se tem algum membro do corpo, né? Do corpo, e às vezes ele é meio chato, sabe? Apêndice, né? Para que serve o apêndice? Não sei. Ou então imagine um membro do corpo que diz, para que serve isso, né? Vamos tirar ele fora? A igreja não pode fazer isso, gente, é corpo. Não é empresa que o pastor chega lá e manda embora. Não existe isso. A igreja não é do pastor, é de Cristo. A igreja não é assim. Não tem como mandar embora alguém que você não curte com a cara, ou que você não gosta. Meu amigo, tem que aprender a conviver. Ame o próximo como a si mesmos. Perdão, lembra do perdão? Que Jesus ensina? Perdoem. E tem um exemplo de Deus. O que Deus perdoa de você? Tudo. Isso que é a igreja. O Evangelho, ele não transforma só o nosso relacionamento com Deus, ele não transforma somente o nosso relacionamento com nós mesmos, que é a nossa identidade, mas ele transforma o nosso relacionamento com o próximo.
E aí a gente vai entender que cada um tem uma habilidade diferente. Isso quer dizer que não deve haver nenhum cristão passivo dentro da igreja. Não deve ter nenhum cristão que venha aqui só para recarregar as baterias. Se você é cristão mesmo, você tem que querer fazer alguma coisa para o reino de Deus. E não estou dizendo fazer necessariamente alguma coisa aqui em cima, né? Não, tem várias coisas que podem ser feitas. Mas se você é cristão, você tem que procurar fazer alguma coisa. O paradigma é o exemplo de Jesus, que não veio para ser servido, mas veio para servir. Cada cristão tem uma habilidade, um dom que Deus te deu. E cada cristão tem uma história. Significa que cada cristão é único. É como se fosse uma digital, sabe? Digital. E, gente, tem pessoas que só você consegue tocar. Tem pessoas que só você consegue transformar. O pastor não vai conseguir fazer, o líder não vai conseguir fazer, sabe? Tem pessoas que só você consegue tocar, por meio do dom que Deus te deu. Alguns anos atrás, e com isso eu encerro, uns 8 anos atrás, acho, eu estava num ritmo muito alucinante na minha vida. Eu estava louco, estava ficando louco. Trabalhando demais, fazendo as coisas demais, aqui também, trabalhando muito aqui. E é interessante que na época, se você perguntasse para mim, eu ia negar. Mas eu tinha certeza absoluta, lá no fundo do meu coração, que Deus precisava de mim mesmo. Né? Não, Deus precisa, olha, eu sou insubstituível para Deus. Eu tinha certeza disso. Até que Deus me permitiu adoecer. Foi preciso uma depressão profunda, uma síndrome do pânico para Deus me parar. Meu filho, você não é tão importante assim não, filho. Para. E aí eu tive que parar. Tive que parar em várias áreas da minha vida. Tive que diminuir o ritmo no trabalho. Aqui, na época, eu parei, fiquei meses e meses sem fazer nada aqui. Parei completamente. Era Deus me ensinando, Dirceu, você está se achando. Você não é tão bom assim, não. E aí eu aprendi muitas coisas, sabe? Eu aprendi que o tempo com os meus filhos também era muito importante, era algo que eu estava negligenciando. Eu aprendi que quando a gente não faz algo dentro do contexto da igreja, a gente não precisa se preocupar, porque Deus, a igreja é dele, não é nossa, gente. Ele manda alguém. Eu aprendi que não existe só o servir, mas existe o ser servido. Então foi um tempo que eu entendi que eu podia receber serviço dos outros. Eu estava muito naquela gana de querer fazer. Para! Agora é sua hora de receber. Vou fazer algumas perguntas do início. Você é cristão? Você entende o Evangelho? Você entregou a sua vida a Cristo de verdade? Você tem se oferecido como um sacrifício vivo a Deus? De verdade ou é só fake news? Você tem subido no altar todos os dias? Deus, a minha vida é sua, eu sou teu, faça de mim o que o Senhor quiser? Se não, o que você está esperando? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado porque o teu evangelho, a tua palavra é suficiente para transformar os nossos corações. Eu te peço que um pouquinho disso que foi falado aqui, se for da tua vontade, que o teu Espírito Santo possa usar para transformar os corações das pessoas que estão aqui hoje.
que nós possamos entender o que significa ser cristão de verdade, que nós possamos entender o que significa entregar realmente as nossas vidas ao Senhor, que nós possamos entender o que significa nos oferecer como sacrifícios vivos, todas as áreas, todos os departamentos da nossa vida ao Senhor. É isso que nós te pedimos, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.